Estudando então o livro de São Tiago, ou Tiago, né? O irmão de Jesus, que deixou para nós uma carta lindíssima, né? As 12 tribos dispersas, né? Uma das primeiras cartas escritas, próximo ao ano 41 depois de Cristo. E já estudamos o capítulo 1, estudamos o capítulo 2, onde falando sobre a fé sem obra é morta, e hoje vamos estar falando um pouquinho do capítulo 3, que vai falar sobre o poder da língua. Ai, meu Deus, né? Quantas coisas podemos aprender nesse capítulo 3 aqui. Então, fique ligadinho conosco e nós vamos aqui devagarzinho, às vezes vamos dar uma paradinha. Eles são poucos versículos, são apenas 17, 18 versículos. Então, a gente vai lendo uns 3, 4 versículos, damos uma paradinha, comentamos devagar para a gente não perder nada, ok? Vamos lá então? Já abriu sua Bíblia e acompanhe com a gente aí, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Então diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tá, então aqui não é uma apologia não se conhecer a palavra de Deus, por favor. Quando ele fala de mestre, ele está falando de um encargo. Daquele que ensina. Isso, e aqui a ideia não é promover você não ser um mestre, mas sim o apontamento de que mais é dado, mais é requerido. Então, quando ele diz assim, não sejam muitos de vocês mestres, né? Porque a serão ideia... julgados com rigor. Isso, a ideia é a seguinte, né? Se você for, por favor, né? Não só contenha, mas seja. O grande problema hoje da humanidade, né, é que muitas pessoas, né, têm contido informações e não sido aquilo que carrega. Tá? Você tem que ser aquilo que carrega. Tá? E aquilo que você carrega, você tem que se responsabilizar por aquilo que você carrega. Para não sair ensinando coisas tolas, coisas fúteis, coisas que não têm sentido. E daí ele fala sobre tropeçar, fala que a gente tropeça de muita maneira, e vai dar uma pequena introdução justamente, né, na questão aonde a gente tropeça, porque daí ele fala assim, se alguém tropeça no falar, tá? Então ele já está dando uma dica. Se alguém não tropeça no falar, se alguém não tropeça no falar, já dá uma dica. tal homem é perfeito. Né, aonde, se a fala vem da onde? Vem da boca, porque se ele vai, na sequência dele ele vai falar da língua, então já está dando uma dica aí aonde que vai ser aí o meio que normalmente a gente tropeça, né, no falar, ok? Então a gente já vai descobrir aqui, vamos lá. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Aqui só uma coisa, pastor. Quando você para para pensar nesses dois versículos, primeiro, realmente o cavalo, né, cheio de músculo, né, veloz, com a força que tem, né, a velocidade. Você imaginar que um ferrinho que coloca na boca dele, né, é suficiente. Faz com que ele pare. Pare, direita, esquerda, né? Um homem ali sobe em cima dele e né? assume o controle. Assume o controle com um negocinho que coloca na boca dele, né? O exemplo do navio também, né? Você vê que é um exemplo, né? Uma realmente figura... é pequeno para o tamanho dele. do navio. Nós já andamos de navio, meu Deus, né? Aquele monstro, né? Imaginar que um negocinho daquele tão pequenininho, né? Dá conta, destino, né? Então, para quê? Está demonstrando o quê? Que às vezes o tamanho da língua, né? Aqui é o tamanho do documento. Os navios são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então quer dizer, o piloto, que através daquele leme pequeno, né, que nós temos aqui a língua, que conduz para onde vai, o que vai fazer, se para a direita, para a esquerda. Aqui, entenda que ele está pautando e fundamentando o quê? Que ainda que a língua é um órgão, né, pequeno, às vezes está oculto, né, dentro da nossa cavidade bucal, mas quão forte e poderosa ela é. Isso que ele está tentando pautar. Né? Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesmo
incendiada pelo inferno. Olha que sério isso. Então você veja que ele faz a correlação aqui da faísquinha que faísquinha. cai no meio lá da floresta, do bosque, e pode pegar fogo todo o bosque, né? Então aqui ele faz essa correlação com a língua. Aquela coisa, né? Uma palavrinha dita fora do tempo. Quantos de vocês, Quantos incêndios provocaram? Você que é casado aí. Provocou uma briga. Né? Às vezes aquela palavra errada, na hora errada, do jeito errado. Nem foi uma palavra tão assim, né, que quis... Mas fez um pandemônio, né? Você criou um problema lá dentro da tua casa. Quantas pessoas se separaram, né, amor? Quantas pessoas, né, causaram separação por causa de uma palavra, irmãos, que saiu ó. E até tem aquelas que são ditas sem querer, e aquelas que foram ditas por querer. Sim, sem dúvida. Meu Deus. Aquelas fagulhas que foram e aquelas que foram feitas endereçadas, né? Endereçadas. Não, quero começar um fogo aqui. Uma bomba nuclear, aquela que foi assim, não, com o endereço, CEP, número da rua, tudo certinho, né? Foi bem pensado, é verdade. Isso. Ai, Jesus, vamos lá, né? Interessante que ele diz aqui, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Sério isso, né? Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Mas, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Talvez o que o Tiago está tentando dizer para a comunidade aqui toda, que dizer é o seguinte: o nosso grande desafio é o controle, é controlar a língua. Né? Ele começa dizendo, não, toda espécie de animais, aves e répteis, né, doma-se, né, tem como domar, né, e tem sido domada pela raça humana. Porém, né, a língua ninguém consegue domar. Então, assim, você veja, né, que é um órgão que não consegue se domar, não consegue se controlar, a não ser que você, né, consiga ter autocontrole, discernimento, sabedoria, né, enfim, que você realmente aí tenha, né, o controle não só da sua língua, de toda a sua vida, tá? Então, se você vê que é ele dizendo assim, olha, você tem aí com você um instrumentozinho, você tem aí com você, né, em você, né, um órgãozinho terrível, que pode ser um fator de bênção, né? O verso 9 fala, a língua bendizemos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, mas também amaldiçoamos pessoas, queridos. Semelhantes, a Deus. Feitos em imagem de Deus. É como se ele dissesse, quando você faz isso, você faz a mim. Porque se você amaldiçoa aquele que é semelhante a mim, você está fazendo contra mim. E olha só, da mesma boca procedem bênçãos e maldições, onde já se viu, né? Da mesma língua. Jorrar 2 tipos de água. Não pode. Não pode isso. Tá? Então, gente, que a gente, reflita, não só reflita, mas que a gente pense, não só pense, mas que a gente tente mudar, né? E que a gente vá se corrigindo, porque isso é uma coisa diária, né? E que a gente tem que estar o tempo todo se policiando, né? O tempo todo. A vontade, sabe, já viu aquela coisa assim, minha vontade é de falar o que eu penso e o que eu não penso. Pois é. Morda a língua. Não pense que com a gente é diferente, irmãos. Com a gente também, comigo, com a pastora. Como a gente tem vontade de falar. Jesus, tem hora que não. Você já viu aquela expressão, morda a língua? Essa expressão, inclusive, é bom, né, pastor? É verdade, irmão. Tem hora que a gente tem que morda a língua. Tem hora que morda. Por que morda? Para não deixar ela falar, para não deixar ela, né, morda a língua. Né? Tendo uma tentativa de se dar aquela mordida, aquela beliscada, tipo assim, para a língua. Não deixa ela falar, não deixa. Tá? É melhor que você morda a língua, né? E fira a língua aí, sei lá, né? Do que você inflamar o inferno. Já pensou isso? E assim todo o curso da sua vida, como diz ali. Se você lembrar, eu não sei se foi no capítulo 1, acho que foi no capítulo 1, que nós falamos assim, seja tardio em irar-se, tardio em falar, né? É a língua, irmãos, porque ela vai incendiar o inferno, ela vai botar fogo na floresta,
ela vai virar o navio, o tamanho do navio, e ela vai botar o navio em curso com a cidade, vai destruir a cidade, vai ser um troço absurdamente terrível. Então, cuida com a língua, tá bom? Vamos lá então. Já vamos falar sobre a sabedoria. Agora que há 2 tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, gente, aqui fala de 2 tipos de sabedoria, né? Fala né, que é um coração cheio de inveja, amargura, ambição egoísta, né? E daí fala assim, ó, não se vanglorie, né, disso, né? Porque isso é uma sabedoria humana, né? Isso não vem do céu, tá? Isso é terrena, né? É uma sabedoria que, daí fala assim, isso é demoníaco, né? Isso é do diabo, tá? Onde há inveja, ambição, aí há confusão e toda espécie de males. Então, tem inveja, tem confusão, né? Fez confusão, provocou inveja, isso é terreno, isso não tem sabedoria de Deus nenhuma nisso, isso é sabedoria humana, tá? Mas ele fala assim, e a sabedoria de Deus, o que é do alto, o que ela provoca, irmãos? Tá? Ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial, sincera, tá? Frutos de justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, diz assim, por isso que deve falar, seja tardio em irar. Porque às vezes eu sempre falo para o pastor assim, vamos esperar 2 dias para poder falar alguma coisa. Às vezes a gente fala assim, vamos escrever tal coisa, vamos falar tal coisa, vamos, né, falo assim, podemos até escrever, podemos até falar, mas só vamos mandar daqui 2 dias. Por quê? Porque a gente tem que esperar um pouquinho para poder pensar antes, ver se realmente é isso que a gente tem que fazer, né? Por quê? Porque a gente tem que buscar a sabedoria do alto, e a sabedoria do alto, ela traz paz, né? Ela é pacificadora, ela não vai trazer confusão, ela não vai trazer contenda. Na hora, irmãos, você põe para fora, né? Você fala assim, eu preciso falar, eu preciso falar umas verdades para para aquela pessoa, enfim, para aquela pessoa que precisa saber, né? Mas se vai trazer confusão, às vezes não é sabedoria de Deus, isso é sabedoria humana, né? Então às vezes você tem que, né, segurar a onda, né, esperar um pouquinho, né, porque você sabe que o fruto da justiça semeia-se paz, e às vezes você tem que daí permitir que a paz do Senhor esteja produzindo em você, né, a semente de justiça. E é isso, queridos. Nossa, foi tão curtinho hoje, né? Mas tão poderoso, que você possa permitir que este poder da palavra, né, seja manifesto na sua vida, que você, eu não sei se a sua língua está sendo um leme, se a sua língua está sendo uma faísca no meio de uma floresta, né? Se você precisa de um freio da sua boca, né? Mas que Deus te dê sabedoria para você conduzir esse pequeno órgãozinho aí, tá? Que é tão necessário, irmãos, tá? Mas tão poderoso, né? Tão indispensável, né? Mas que também não pode ser utilizado de qualquer maneira, de qualquer forma. Pense como diz aqui, né? Sua língua como um leme. Então você vai dirigir para onde você está levando sua vida, né? Com certeza, queridos. Hoje, nesse dia, você vai ter a oportunidade de utilizar este órgão, né? Esse leme aí, nos 2 níveis de sabedoria. A terrena e humana, tá? E por que não dizer desprezível? E a sabedoria celestial e divina, tá? Que promove paz. Deus chama você nessa manhã para você ser um pacificador. Então não esqueça, para isso às vezes você vai ter que correr, morder a língua. Morde a tua língua, vai pro cantinho. Eu sei, irmãos, dá uma raiva, né? Porque
que a vontade é falar. Meu Deus, ai, porque eu preciso me sentir bem. Porque se eu falo, eu me sinto bem. Mas veja bem, eu me sinto bem, mas eu provoco Produz uma fogo. convulsão, uma pandemia, eu ponho fogo na floresta. É aquela coisa, eu me sinto bem, mas quantos morreram pelo fogo que eu acendi? É isso que eu tenho que pensar. Então, às vezes é melhor eu morder a minha língua, eu não vou me sentir tão bem, mas muitos sobreviveram. E eu trouxe paz para minha casa, para o meu trabalho, Exatamente. né, para minha cidade, para minha igreja, e assim vai. Ai, que ruim, né, irmão? Ai, que ruim, irmão. Mas é assim que vive, é assim que Jesus nos ensina, tá bom? E depois Deus vai trabalhando no teu coração, vai abençoando você, vai abençoando. Você vê como as coisas, nem sempre tudo é bom, irmão. Só que às vezes não é bom na hora, mas depois Deus vai trabalhando e vai ensinando a gente, vai abençoando a gente, né? E isso vai. É porque uma vez a palavra dita fora do seu tempo, não tem como você voltar. Você não tem como engolir ela. Os danos daí já estão feitos. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. É verdade. Muito cuidado com o que fala, porque é como um travesseiro, né? Cheio de pena que você joga no vento. Depois, para catar as penas. Para catar as penas, depois ficar o folho. Vamos lá, então? É difícil. Cumprimentando nossos irmãos.